Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem novidades sobre Pogba e eu sei que você está ansioso por isso. A situação de Lúcio Acosta. Tem algumas questões para a gente falar a respeito também. E anúncios importantes. Bom pessoal, meu amigo que vocês conhecem muito bem, Ronaldo Giovanelli, foi o chefe da delegação na Copinha, no jogo em que os meninos do Timãozinho venceram o Rio Branco, inclusive se classificaram para a próxima fase já. Ele palestrou no vestiário, o Ronaldo é um jogador histórico do Corinthians, oriundo da base também. E lá, a gente falou até no vídeo anterior, estavam presentes Fabinho Soldado, Augusto Melo, Ramon Dias, e o Ronaldo conversou com todos eles. Hoje, no Jogo Aberto, eu estou gravando o vídeo aqui na madrugada, né, de quarta para quinta. No Jogo Aberto da Band, o Ronaldo revelou e disse publicamente, claramente, então não tenho por que esconder de vocês, a conversa que ele teve com o Augusto Melo sobre Pogba. E o Augusto revelou para o Ronaldo Giovanelli que o presidente do Corinthians, a diretoria do Corinthians e o staff do jogador conversaram. Que existe uma conversa e que existe um interesse mútuo entre o jogador e o clube. O Ronaldo confidenciou para a gente também frases do Augusto que dão conta do tipo, vou contratá-lo. Perdão, quero contratá-lo. Vou fazer uma proposta. Quero ele no Corinthians. Frases que o Augusto Melo disse para o Ronaldo. Até o Pogba ser jogador do Corinthians tem uma distância. Mas o que está pegando nesse momento? Porque aí essa é a informação do Ronaldo, de que o Augusto disse que houve conversas, de que eles estão conversando, de que o jogador se interessou, de que a relação do Pogba com o Memphis ajuda, até pelo que o Memphis passa para o Pogba. Então tudo isso está facilitando, tá bem? Tudo que a gente já sabia por outras fontes, por outros lados, tudo que a gente já vislumbrava pela postagem do Memphis lá, numa conversa, falando com um amigo, só que ao lado do diretor financeiro do Corinthians. Então a gente imagina que eles não estavam falando sobre a alta do dólar, né? Estavam falando sobre outras questões. Tudo isso a gente já imaginava. A informação do Ronaldo, ela apenas elucida, ela apenas, né, nos torna, esclarece cada vez mais tudo que a gente está vendo aí sobre Pogba no Corinthians. Agora, sobre outras informações complementares a respeito disso. O Corinthians está preocupado, evidentemente, com a situação da patrocinadora Master. E enquanto não resolver essa situação, não consegue entender de que maneira vai conseguir efetivar a operação para fazer a proposta. A proposta que ainda não foi feita. A proposta que será feita, ao que tudo indica, pelo que eu estou percebendo. Se o Augusto quer o Pogba, se entendeu como um jogador midiático, como um cara que quer jogar no Corinthians e que tudo isso pode acontecer com um modelo de negócio de sucesso que foi feito com o Memphis, também com o Paul Pogba, a questão é como vamos pagar o salário dele. Se imagina, não tem valores ainda, mas se imagina que ele vai ganhar próximo, um pouco mais até, porque essa foi a pedida dele, do que o Memphis ganha. E aí, para você compor esse salário, você não consegue tirar da tua folha de pagamento, você precisa de investidores. O Corinthians vai contar com a sua patrocinadora Master, ela estará regularizada. Não estando regularizado, o Corinthians vai atrás de outra. Essa outra vai bancar o Paul Pogba e também o Memphis, porque saindo a antecessora, né, você também não vai conseguir pagar o Memphis Depay. Então, toda essa operação, ela precisa ser pensada nesse momento e está em compasso de espera justamente porque o Corinthians precisa entender se a patrocinadora vai continuar ou não, ou se ele vai atrás de outra. O Corinthians tem tempo, porque o Pogba não pode entrar em campo antes de março. Então o Corinthians tem alguns 2 meses aí para esperar para ver o que vai acontecer e montar essa operação. Quando o Pogba estiver à disposição, aí você até pode até perguntar o seguinte, né? Bom, mas aí outros clubes podem aparecer. Segundo informações do próprio Augusto Melo, ele não está com esse interesse todo de jogar na Europa como se aventou lá atrás, de que o staff dele até queria. Mas ele não tem essa prioridade, não é que ele não quer jogar na Europa, ele não tem a prioridade de jogar no futebol europeu. Se tiver uma proposta boa da Arábia, dos Estados Unidos ou mesmo do mercado sul-americano, como no caso o Corinthians, ele vai ver com carinho sim, e ele se interessou demais em jogar no Timão, não só pelo Memphis, mas por tudo que ele está percebendo, pelos contatos, pelas conversas, então tudo que a gente já imaginava. O interesse existe, gente. A questão é
precisa esperar. O Corinthians tem tempo, porque ele não pode jogar por enquanto, mas até lá ele já começou a receber investidores batendo na porta, mas ele está dando essa prioridade para a patrocinadora Master, que foi uma parceira, tem sido até então no salário do Memphis, tem sido num contrato muito vantajoso, tem sido e foi na aquisição do Hugo Souza, vocês vão lembrar, quando o Flamengo não queria aceitar as garantias, a patrocinadora foi lá e bancou para que o Corinthians não tivesse mais problemas com o seu goleiro. Então, o Corinthians está esperando. No momento em que ele resolver tudo isso, aí sim, junta tudo e consegue fazer uma proposta para Pogba jogar no Corinthians. É mole? O que você acha disso? O Luciano Acosta, a gente falou, né, que o Corinthians, segundo uma fonte argentina, já tem um acordo verbal com o Timão, né, o Lúcio Acosta, o argentino da MLS, mas o Galo se atravessou, teria feito uma proposta e tudo mais. O que eu consegui apurar de novidade em relação a isso? Ele foi oferecido, não é de agora, e olha, eu estou falando do Lúcio Acosta para vocês aqui, já tem uma cota, hein? Já tem um tempo. O Corinthians meio que olhou ele, conversou, negociou aquela coisa toda, viu a possibilidade, ele tem contrato até 26, viu a questão salarial, viu que podia, aí olhou para o seu elenco, né? Tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, aquela coisa toda, mas ele tem uma característica diferente, que eu já falei para vocês, seria um jogador interessante, complementar, aquela coisa toda. No momento atual, o que me passaram foi... eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá, gente? A gente não sabe o que vai acontecer e é exatamente por isso que eu vou dizer o que vou dizer a partir de agora. A situação envolvendo o Rodrigo Garro, ela é delicada. O Garro foi indiciado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica, mas ele precisa responder um processo. Não sabemos, e o Corinthians também não sabe, de que maneira Rodrigo Garro irá responder a isso dentro de campo. De que maneira ele irá reagir a tudo isso. É uma situação muito delicada para a vida pessoal do Garro, que pode afetar o profissional. Por isso ele está tendo todo o amparo, todo o cuidado com psicólogos, com o apoio do clube, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, para que ele possa seguir a sua vida normalmente, mas respondendo à lei como deve ser feito. O Corinthians não sabe o que vai acontecer. E a situação do Acosta, ela aparece, né, ela se oferece no momento do tipo assim, bom, a gente não sabe o que vai acontecer com o Garro, daqui a pouco nós temos uma reposição. É um pouco até drástico falar sobre isso, é triste falar sobre isso, mas o clube ele tem que se precaver, porque você não sabe, daqui a pouco o Garro é convocado para uma audiência às vésperas de um jogo importante, você precisa de elenco. Tem o Coronado? Tem. Mas o Acosta ele chega como mais uma alternativa. O Corinthians olhou com mais atenção com a possibilidade de contratar o Acosta, mesmo já tendo meias como o Garro e o Coronado bem valorizados no clube. Mas a situação do Garro colocou um sinalzinho de alerta do tipo, quem sabe se a gente tiver mais um meia aí, para a gente não ter problemas ao longo da temporada. É só um detalhezinho que eu estou trazendo aqui para vocês. E os anúncios importantes que foram feitos, renovação de Romero, de Ángel Romero. O Corinthians chegou num denominador comum, ele queria 2 anos de contrato, ofereceu um pouco mais, o salário não era baixo, chegou num teto salarial considerável e o Romero, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, maior artilheiro da Neoquímica Arena, permanecerá por mais uma temporada. É um dos poucos remanescentes dos grandes jogadores dos últimos tempos, dos jogadores mais vencedores do clube, né? Saíram muitos e o Romero ficou. O Romero tem sido muito importante nos bastidores, mas também dá para dizer que ano passado, apesar de tudo, foi um cara importante dentro de campo. Mesmo com toda essa leva chegando de jogadores renomados, o Romero ainda seguiu sendo importante. Então, mais uma temporada de Ángel Romero, a renovação foi acertada e anunciada também no dia de hoje. E o outro anúncio, que demorou, foi do empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. O Fagner já está lá nos Estados Unidos, na pré-temporada com o Cruzeiro, já foi apresentado, já falou como jogador do clube, já vestiu a camisa e tudo mais, e o Corinthians nada de anunciar. Faltavam trâmites burocráticos, segundo o clube, até que eles anunciaram, efetivaram o empréstimo, sem a transparência dos valores, né? De quanto o Corinthians está pagando em termos de salário, aquela coisa toda. Mas aí eu também ouvi algumas informações
que dão conta do tipo... Vocês sabem que o Fagner não seria mais aproveitado pelo Ramon Dias. E o Fagner, ele é um cara de um temperamento difícil. A renovação do Fagner, ela acontece no momento em que muita gente tinha saído, Paulinho tinha aposentado, toda aquela leva de jogadores históricos acabou saindo também, e o Fagner foi um dos últimos por ali. E o Fagner, cara, ele precisava ser, digamos, acarinhado, acalmado naquele momento. E por isso, pelo que eu ouvi, o Corinthians renova com ele, para dar uma acalmada no ambiente, tá? O Corinthians renova, acalma o Fagner, e agora, na reta final, com a não, digamos assim, utilização do Ramon Dias, com a comissão técnica entendendo que o Fagner não estaria mais nos planos, a diretoria entendeu assim, cara, a gente precisa emprestar. E aí apareceu o Cruzeiro, e eu não estou aqui justificando ou passando pano para a diretoria. Acho um absurdo pagar metade do salário, ainda mais num clube que teria condições de pagar o salário do Fagner. Mas o que eu ouvi foi coisa do tipo assim, cara, às vezes pagando o salário integral vale a pena, porque você elimina um problema. Tá? Acho que me fiz entender. O que vocês acharam de todas essas notícias? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Obrigado pelo carinho de sempre. Aquele like no vídeo também me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau.